Fala, meus gigantes! Tudo bom? Mais uma aula de urgência e emergência. Galera, hoje a nossa temática vai ser sobre avaliação neurológica. Beleza, galera? Vamos falar então? Só que é uma temática interessante em que você, como profissional da saúde, pode levar essa avaliação tanto para o atendimento pré-hospitalar como para o atendimento intra-hospitalar, beleza? Vem cá, galera, presta atenção aqui. O que vamos avaliar nesse paciente aí? Galera, primeiro item, né? Tem primeiro pontos, né? 3 pontos bastante interessantes. Primeiro, anamnese. Segundo, nível de consciência. Terceiro, avaliação pupilar. Beleza, galera? Vamos começar. Primeira coisa, eu tenho que pensar, como que eu vou avaliar esse paciente? Tem que observar se esse cara não tem fatores que vão interferir nessa avaliação. Mas antes de eu começar a avaliar, eu preciso fazer uma anamnese nesse paciente. Vem cá, vem comigo. Como é que eu vou fazer isso? 2 pontos. Estímulo auditivo e estímulo tátil. Como funciona isso, professor? Muito simples, galera. Estímulo auditivo, né, está relacionado aí ao tom da voz normal do paciente. Ei, seu José. Chego lá no pé do leito do paciente e falo: ei, seu José. Né? Ele me responde, bom garoto, me respondeu ali ao estímulo auditivo, né? Depois eu chego lá: seu José, ele não me respondeu. Observa que o tom da minha voz está o quê? Normal. Ele não me responde, eu vou aumentar o tom da minha voz. Ei, seu José! Ele não me responde. Seu José não me respondeu ao estímulo auditivo, né, pelo tom da minha voz normal, e depois eu passei ali para um tom de voz mais alto, ele não me respondeu, eu vou para o estímulo tátil, né? Que é isso, professor? Estímulo de pressão. Essa pressão ela pode ser feita aqui, ó, na região da extremidade do dedo, pinçando o trapézio ou supraorbitária, bem aqui, ó, nessa região aqui, beleza? Esse período de pressão é por 10 segundos ali. Meu paciente não me respondeu, isso foi uma anamnese ali, e esse cara não me respondeu para os 2 pontos, né? Estímulo auditivo e o estímulo tátil, né? Que é o estímulo da pressão no paciente. Vem cá, eu vou para o próximo passo. Qual é o próximo passo, professor? Nível de consciência. Vamos falar do nível de consciência. O nível de consciência ele vai de quê? Rebaixamento do nível de consciência. De consciente para inconsciente. Então ele tem esse processo todinho aí em que o paciente vai ter que passar. Letárgico, professor. O que é o paciente letárgico? É o paciente que tem uma resposta, tudo que ele faz é mais lento. A sua resposta verbal é lenta, a sua resposta motora é lenta, tá? Você pergunta assim: ei, seu José, como é que é o nome do senhor? Aí ele te olha assim, fica pensando e fala o nome dele. Seu José, levanta o braço esquerdo aí, seu José. Aí ele olha para você, fica pensando e levanta. Então é assim, tudo que você pede para o paciente, né, ele vai fazer, porém, ele vai fazer com mais lentidão. Ele é letárgico de lento, beleza? O próximo passo é o quê? Confuso. O paciente está confuso. O que é o paciente confuso? Né? Você pede, você fala, você conversa com ele lá, né? Você faz uma pergunta e ele te responde totalmente errado, né? Você faz uma pergunta para o paciente lá e ele está totalmente confuso. Ele está confuso, né? Você fala assim, quantos filhos você tem? Né? Aí ele, como é que é o seu nome? Aí ele, José. Você é casado, seu José? Sou. Aí você fala assim, qual que é a sua idade? Ele, eu acho que é 30, não, peraí, é 50. Oh, e o cara tá confuso. Ele não sabe, ele tá assim, ele sabe onde que tá, porém, quando você faz uma pergunta para ele não tem muita coerência naquilo que ele vai responder para você, tá? Agora vem cá, e o paciente sonolento? O paciente sonolento é aquele paciente assim, ó, eu cheguei lá, seu José, ó, estímulo auditivo. Seu José, aí o seu José acordou.
Tudo bem com o senhor, seu José? Tudo bem, eu estou bem sim. E o senhor? Opa, ele obteve uma resposta para mim o quê? Coerente, uma resposta coerente, não é isso? Então ele está o quê? Orientado. Diferente do paciente obnubilado. Obnubilado, o paciente está obnubilado, certo? E o que acontece com o paciente obnubilado? Ele está lá dormindo, aí eu chego lá, seu José, aí o seu José não acorda, aí seu José, estímulo auditivo. Aí ele acorda. Aí ele acorda, só que ele acorda o quê? Desorientado. Ei, onde eu tô? Que é isso? Que é isso? Ele acorda desorientado, né? Então a diferença do paciente sonolento é que ele acorda orientado. O paciente obnubilado, ele acorda desorientado, beleza? Agora olha só, e o paciente toporoso é aquele paciente do estímulo álgico, né? O que é isso? É aquele paciente que ele vai ter que responder por pressão, né? Pressão aqui no trapézio, supraorbitária, né? Ou aqui, ó, pressão na extremidade do dedo. Não obtive resposta nenhuma do seu José em todos esses aspectos de rebaixamento de nível de consciência. O meu paciente, seu José, está o quê? Inconsciente. Se o paciente está inconsciente, ele está fazendo uso de traqueostomia, ele está fazendo uso de tubo orotraqueal, ele está sedado, né? Alguma coisa tem que esse cara, alguma coisa tem que ser com o seu José. Ele está inconsciente, beleza? Tranquilo então? Então vem cá, vamos dar continuidade aqui. Lembrando você o seguinte, sabe me diferenciar aqui, ó, ventilação pulmonar com respiração pulmonar? Lembrando que o paciente inconsciente, o seu trato respiratório, né, a sua fisiologia respiratória não vai funcionar. Então ele precisa do tubo orotraqueal, tá? Ventilação pulmonar é o percurso onde vai ocorrer quem? Né? É o percurso de quem? Do oxigênio. Até chegar lá nos meus alvéolos, onde vai ocorrer o que? A troca gasosa, chamada de respiração pulmonar. Beleza? Agora, antes da gente falar sobre a avaliação da escala de coma de Glasgow, que é um dos pontos aí da avaliação neurológica, eu tenho 3 pontos importantes. A abertura ocular, resposta verbal e a resposta motora. A atualização que teve aí, né, algum tempo atrás, agora estamos falando em avaliação pupilar, né, onde eu tenho essa avaliação pupilar, né, é bem interessante e eu vou falar dela jazinho, tá? Mais lá no final. Então vem cá, antes de eu começar a fazer a avaliação do meu paciente com a escala de coma de Glasgow, eu tenho que verificar, observar e estimular esse paciente. Por que eu tenho que fazer esses 3 pontos importantes aqui? Que eu tenho um quarto ali que eu vou pontuar ele lá no final. Porque eu preciso verificar esse paciente se existe algum fator de interferência, se existe algum fator que não deixa, né, que não me dá, que o paciente não tem possibilidade, né, para que eu possa avaliar esse paciente. Por exemplo, paciente sedado. Como que você vai fazer uma avaliação de escala de coma de Glasgow com paciente sedado? Não tem jeito, beleza? Então eu tenho que fazer, eu tenho que verificar isso. Eu tenho que observar, né? Por exemplo, eu vou fazer uma avaliação ali e eu começo pela abertura ocular. Aí o meu paciente está com uma fratura, um trauma na face, onde ele tem uma fratura enorme no arco zigomático, né? Onde desencadeou um edema gigante na região ocular, ocular do paciente. Então não tem como ele fazer uma abertura que ocular, né? E o cara tá usando um tubo orotraqueal, uma traqueostomia, não tem como fazer a avaliação de resposta verbal, beleza? E aí eu tenho um estímulo, né, que vai ser o estímulo aí sonoro, não é isso? Eu vou pôr pressão aqui no paciente, que é do tátil, né? E tudo isso eu tenho que estar observando o paciente aí, né? Por exemplo, vou estimular esse paciente. Talvez em um lado do paciente não está funcionando, como o outro lado, né? Talvez esse paciente teve um AVC ali, um AVE, né? Um TCE, alguma coisa parecida aí. Então isso vai complicar aí a avaliação neurológica
desse paciente. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, antes de eu começar a avaliação, né, desse paciente, eu tenho que entrar dentro desses pontos aqui, que é verificar, observar e o estímulo, estímulo do paciente, eu vou o quê? Pontuar esse paciente. Beleza? Agora, olha só. Vou falar da divisão da escala de Como de Glasgow, que primeiramente eu falo da abertura ocular. Beleza, galera? Agora, olha só. Como eu vou fazer essa questão aqui, né? Como que eu vou fazer a somatória? A abertura ocular, galera, ela é assim, ó. Ela é válida de 1 a 4. O maior número aqui, o paciente está bem. O menor número aqui, o paciente não está bem. E aí tem essa parada aqui de não testado, né? Não testado. É um paciente que existe o quê? Fator de interferência, tá? Por exemplo, o paciente está lá, abertura ocular espontânea. Seu José está deitado, com os olhos fechados, eu chego para fazer a avaliação. Quando eu chego perto ao leito, o seu José sente a minha presença e ele vai o quê? Abrir o olho. Ele abriu o olho espontâneo, então ele vale quanto? 4. Viu como é fácil? Abertura ocular ao som. O seu José está lá deitado no leito, eu chego, ele não sentiu minha presença, só que eu vou fazer o estímulo auditivo. Ei, seu José! Aí ele abre o olho. Quanto que vale esse? 3 pontos. 3 pontos. Abertura ocular após estímulo. Então eu cheguei lá no leito, ele não sentiu minha presença, ele não abriu os olhos. Eu fiz estímulo auditivo, eu chamei pelo paciente, o seu José não abriu o olho. Aí eu vou fazer um estímulo de pressão. Eu vou aqui no trapézio dele e aperto. Aí ele abre o olho. Vale quanto? 2. Certo? Então agora olha só. Ele não me respondeu nada disso. Eu cheguei perto do paciente, ele não abriu o olho. Eu chamei o paciente, ele não abriu o olho. Eu fiz um estímulo tátil no paciente, ele não abriu o olho. Então, o que significa isso? Não há resposta a nada. Então ele vale 1. Ele vale 1. Tá? Esse paciente vale 1. Beleza? Agora, olhos fechados com fator de interferência. O cara tá com edema gigante aqui, ó. Gigante. Como que o cara vai abrir aí o olho? Não tem como. Então, eu vou colocar lá o que no prontuário? Paciente não testado. NT. Beleza, galera? Tranquilo? Então vem comigo. Vem comigo. Abertura ocular vale de 1 a 4. Próximo passo. Critério. Resposta verbal. Resposta verbal. Pontuação aí, ó, de 1 a 5. Vamos lá? Resposta adequada, né? Nome, data e etc, né? De onde você veio, de onde você é, se é casado, se é solteiro, quantos filhos tu tem, né? E ele vai ter que responder para você o quê? Coerente. Então, se ele responde para você do que você pergunta e ele responde certo, ele tá o quê? Orientado. Ele ganha quanto? 5 pontos. Aí depois disso ele tem o quê? Confuso. Não é isso? O paciente está confuso. É a resposta não orientada, mais comunicação coerente. Você vai assim, seu José, tu é casado? Sou. Seu José, quantos filhos? O senhor tem 3 filhos? Não, tem 2 filhos. Ah, eu tenho 2? Não, não sei. Não, não sei, não sei. Ele não sabe, ele está confuso. Certo? Então, orientado 5, confuso 4. Orientado 5, confuso 4. Beleza? Palavras isoladas. O que significa isso? Palavras sem anexos. Seu José, o senhor tá bom? Aí ele fala pra você, vai dizer, cachorro. Seu José, como é que o senhor tá? Chuva. Seu José, como é que foi a noite? Trovão. Então são palavras sem anexo, são palavras, mais palavras, mais palavras. Né? São palavras isoladas. Quanto que vale? 3 pontos. Dentro da resposta verbal. A ausência de todas estas questões, de todas essas classificações. Orientado, confuso, palavras por palavras aí. E o som, vem o quê? Apenas o quê? Gemidos. Vale quanto? 2 pontos. O gemido, seu José, o senhor tá bom? Seu José, como é que o senhor tá? Seu José? Ei, seu José? Né? Então, somente gemidos. Vale quanto? 2 pontos. Ausência de tudo. Paciente orientado, confuso. Palavras por palavras, palavras sem anexo. O som, o paciente só fica soltando aquele gemido.
né? Ausência disso tudo. Quanto que vale ele? 1 ponto. Tá mal. Seu José está mal. Ah, mas fator que interfere com a comunicação aí, não testável. O que tem? Vamos lá? Tá aqui. Né? Paciente que faz uso de quê? Traqueostomia e o paciente que faz uso de tubo orotraqueal. Beleza? Então, aí são 2 pacientes, né, que tem fator de interferência, então é um paciente não testado. É um paciente que não tem como eu fazer avaliação da escala de Como de Glasgow nesse paciente. Não tem como. Como eu vou fazer uma avaliação de resposta verbal num cara desse? Como que eu vou fazer uma avaliação de abertura ocular ou resposta motora no cara desse? O cara está sedado, meu. O cara, existe algo que interfere na sua avaliação. Por isso que eu passei aquele slide anterior lá falando sobre aqueles pontos de verificar, de observar, né? Então são um ponto estratégico para você começar a fazer uma avaliação padrão dentro da escala de Coma de Glasgow, tá? Que está dentro da avaliação que neurológica. Beleza, galera? Então vem pra cá, vem comigo. Vamos falar da resposta motora. Vamos recapitular aqui. Abertura ocular vale quanto? De 1 a 4. Resposta verbal vale quanto? De 1 a 5. E a resposta motora, galera, vale de 1 a 6. Agora, olha só. Cumprimento de ordem, 2 ações. A ordem, eu vou assim, seu José aperta minha mão. Aí seu José vai lá e aperta minha mão. Seu José aperta minha mão, agora põe a língua para fora. Ele aperta minha mão e põe a língua para fora. Então, seu José teve 2 ações. Eu falei para ele assim, ó, seu José aperta minha mão e põe a língua para fora. Ele recebeu uma ordem. Então, ele está orientado. Ele recebeu minha ordem, ele fez aquilo que eu pedi. Então, quanto que vale seu José nessa ação? 6 pontos. Localizar. Elevação da mão acima do nível da clavícula ao estímulo da cabeça ou pescoço. Presta atenção. Eu venho aqui, ó, e vou pinçar o trapézio dele aqui. Ele vai o quê? Localizar a dor. O paciente, o seu José, ele consegue localizar a dor. Eu faço uma pressão supraorbitária aqui, o seu José consegue elevar a mão aqui, ó. Por quê? O que ele está fazendo aqui? Localizando a dor. Então, esse paciente está fazendo movimentos que motores, né? Resposta motora, né? Então, ele vale quanto? 5. Ele consegue localizar onde está doendo, beleza? Agora, vem cá, gigante, presta atenção aqui, ó. Flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo. Padrão predominante não anormal. Flexão normal. Vale 4 pontos. O que é isso aqui, pessoal? Ó, e aí, seu José, tudo bom? Ele vai responder aqui, ó, flexão normal, né? O braço consegue relativamente estar o quê? Aqui, ó, um pouco afastado da região do tronco do paciente. Então, ele consegue ter esse movimento de flexão normal. Então, o que significa? 4 pontos. Agora, quando eu falo de flexão anormal, ele vai valer 3 pontos. Por quê? É o antigo decorticação. O que é isso? É aquela assim, ó. A flexão do membro superior, né, o nível do cotovelo, padrão predominante, claramente o que? Anormal. Por exemplo, antigamente tinha aqui, ó, o antigo decorticação. O que era isso? O paciente ficava assim, ó. Né? Os membros inferiores esticados e os membros superiores assim. Observa que a região do braço fica bem próxima aqui ao tronco do paciente, né? Aqui, ó, região do tórax aqui, ó, bem pertinho aqui. Então, é flexão anormal. Eu vou fazer o estímulo ali, né? Eu vou falar para o seu José, né? Fazer a flexão ali. Aí ele começa e pega e faz assim. Vamos, seu José? Aí ele faz assim, né? Assim. Beleza? Agora vamos lá. Extensão vale quanto? 2 pontos. Antigamente eu tinha o chamado de descerebração, né? Descerebração. O que é isso? É aquele assim, ó, a extensão assim, ó. Ele estica os membros superiores, né? E fica assim, ó, torto assim, né? Tá bom? E hoje é o quê? A extensão do membro superior é o nível do cotovelo, tá? Aí existe uma extensão ali que ele consegue fazer assim. Então isso vale quanto? 2 pontos. A ausência de todos esses movimentos
o seu José aí, ele vai apresentar 1 ponto. Então, é um paciente aí que ele tá mal, né? Porém, fator que limita a resposta motora, paciente não testável. O que é o paciente não testável? É aquele paciente que existe o fator que interfere na avaliação da escala de coma de Glasgow, que vai interferir na avaliação neurológica ali. Eu tenho aqui, por exemplo, né, a resposta motora, lesão medular. A lesão medular. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Então vem comigo. Vamos continuar aqui. Aqui eu coloquei as características da resposta em flexão. Flexão normal, observa que a própria gravura já te explica. Ele vai cumprimentar, ó, tá? Flexão aqui e o braço ele tá um pouco afastado aqui, ó. Agora, quando eu tenho a flexão anormal, né? Ele faz assim, ó, né? Então aqui, ó, a região aqui, ó, o meu braço, ele vai estar próximo aqui à região do tórax aqui, ó. Beleza? Essa é a flexão anormal. Beleza? Agora vem comigo. Vamos continuar aqui. E aqui eu coloquei mais uma ilustração aqui dos pontos de estimulação aí à pressão, né? Que eu tenho aqui essa região que eu vou estimular aqui a dor no paciente, no dedo, tá? O trapézio aqui que eu vou fazer o pinçamento aqui, ó, vou pinçar o trapézio do paciente no período de 10 segundos e aqui, ó, na supraorbitária também eu vou fazer uma pressão. Então são locais que você deve fazer aí com o estímulo no paciente. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Fácil, né? Fácil. Próximo. Aí, lembra que eu falei para vocês assim, ó? O paciente vai ter de 1 a 4, abertura ocular, de 1 a 5, resposta verbal, de 1 a 6, resposta motora. Aí vem cá. Aí eu falei para vocês que entrou a avaliação pupilar, de 0 a 2, tá? Então eu tenho inexistente quando a minha pupila, nenhuma pupila reage ao estímulo, tá? Então ela não vai ter reação nenhuma ao estímulo à luz, então ela vale 2 pontos. Parcial, uma pupila reage, ó, uma na luz aqui, ó, uma reage e a outra não reage, então ela vale 1 ponto. As duas pupilas reagem ao estímulo, aí tá legal. O que eu venho falar importante aqui para vocês? Presta atenção. Vamos supor que o paciente lá, o seu José, eu fiz a avaliação dele, a abertura ocular dele deu 3, abertura ocular dele deu 3, abertura verbal, né? Desculpa, pessoal. Abertura ocular deu 3, resposta verbal deu 4 e a resposta motora deu 3. Então deu um total de 10 pontos aí, certo? Agora, quando eu entro com a minha avaliação pupilar, o que acontece aqui, né? Vamos supor que eu vou avaliar a pupila desse paciente, né, do seu José, e deu inexistente. 2 pontos. Nenhuma pupila reage a estímulo nenhum. Beleza? Aí o que acontece? Aí eu tenho que avaliar aqui o seguinte, tá? O que eu vou avaliar nesse paciente aqui? Deu 12 pontos com a somatória da avaliação pupilar. Com 12 pontos com a avaliação pupilar, pessoal, é um paciente bom? Sim, só que ele está o quê? Ele está moderado. Agora, presta atenção. Quando eu vou avaliar a pupila do paciente, eu não vou somar, eu vou subtrair pela soma dos outros pontos da avaliação da escala de Como de Glasgow. Como que eu vou fazer isso? Não deu 10 pontos? Né? Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora não deu 10 pontos? Eu vou pegar agora a pupila do seu José que deu inexistente, que deu 2 pontos, então eu vou subtrair. Então 10 menos 2 vai dar 8. Na literatura eu falo o seguinte, quando o paciente tem uma somatória de igual, né, igual ou menos 8, o paciente vai para o tubo. Nesse caso aqui, o paciente vai para onde? O paciente vai para o tubo. Beleza? Então eu tenho lá, ó, eu tenho grave, eu tenho moderado e eu tenho leve, né? Então eu tenho de 3 a 8 o meu paciente está grave, de 9 a 12 o meu paciente tá moderado e de 13 a 15 o meu paciente está leve. Beleza? Tranquilo aí? Então essa é a somatória lá da escala de Como de Glasgow lá, bem tranquilo para vocês.
beleza? Então vamos lá. Pessoal, aqui eu tenho algumas diferenças das pupilas. Pupilas normais, elas são consideradas, são pupilas isocóricas, né? Elas reagem à luz normal, né? Então ela está excelente. Pupilas contraídas, conhecida como miose, sem reação à luz. Pupilas anisocóricas, uma dilata e a outra contrai. E as pupilas dilatadas, eu tenho como midríase, né? E aqui eu tenho algumas relações aqui, né? Alguns fatores patológicos que são relacionados a essas avaliações pupilares. Isocóricas, né? O paciente está normal. Quando eu tenho aqui o paciente com as minhas pupilas contraídas, está relacionado à lesão do sistema nervoso central, o uso abusivo de drogas, tá? Quando eu tenho o paciente com midríase, né, midriásticas aí, que são aquelas pupilas dilatadas, isso é uma hipoxemia severa e até mesmo o paciente uma parada cardiorrespiratória, beleza? E aí eu tenho a parte da pupila anisocórica, que está relacionada aí com AVC e TCE, tá? Então, a anisocórica com a pupila dilatada e a outra contraída. Beleza, galera? Agora, olha só, muito obrigado aí, tá? Um abraço meio de verdade. E força, galera, força, que nós vamos passar dessa e tudo vai dar certo. Até a próxima.